Olá, você que acompanha as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, pela rádio ou pela TV CRA-RJ. Bem-vindo a mais um programa. E hoje nós vamos conversar com a professora e administradora Gersina Alves de Oliveira. Ela também é socióloga e fez o mestrado em administração na EBAP e na Fundação Getúlio Vargas. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é uma honra e um prazer e uma grande alegria estar aqui com vocês. E a Gersina, como professora, obviamente, ela é uma líder. E hoje nós vamos falar sobre liderança, sobre essa questão que é muito discutida dentro das organizações, mas que às vezes acaba se confundindo e muita gente não sabe discernir exatamente o que vem a ser um líder. Professora, muito se fala nessa questão de liderança organizacional, comunitária. O que significa essas lideranças? Comecemos por fazer realmente, eu acho que conceituar a liderança, que são muitos os administradores, sociólogos, políticos, enfim. A liderança é um termo que ele é usado naturalmente e é útil em vários campos do conhecimento. Então, talvez, pelo menos aquele conceito que mais me agrada, que mais bate com os meus conhecimentos, é considerar a liderança como uma função que consiste na capacidade que uma pessoa ou um grupo tem de influenciar pessoas para conseguirem determinado objetivo. Veja só, pré-estabelecido ou não. Uhum. Existem tipos e estilos de liderança diferentes entre si, diferentes ações, diferentes posturas? Sim, existem, com certeza. A liderança, o estilo, são os chamados os estilos de liderança, porque os estilos de liderança significam o seguinte, né? Que eles são, na verdade, classificados. Isso também muda muito. Você tem muitas classificações, mas uma das classificações mais interessantes é aquela que resume a classificação dos estilos de liderança a partir das características pessoais. Quer dizer, o indivíduo nasceria com determinadas características que fariam dele um líder. A outra que parte, então, dos estilos. Então, vai depender do estilo de cada um. E nós sabemos que, realmente, cada pessoa tem um estilo de agir. Às vezes, conserva, não é, religiosamente, aquele mesmo estilo em todas as situações. Outros não. Têm mais de um estilo e flexionam esses estilos em função da situação. Daí, nós temos também uma outra teoria ou um grupo de teorias, nenhuma delas é somente uma, um grupo de teorias chamadas de teorias situacionais, que leva em conta, na verdade, a situação, as forças que estão atuando numa determinada situação, a tarefa, não é? O tempo. Então, várias exigências que estão presentes num ato de liderança. Mas eu gostaria aqui de logo enfatizar o seguinte. Para mim, liderança e gestão são duas coisas diferentes, né? Porque nem todo líder é um gestor. Nem todo gestor é um líder. Por quê? Principalmente na administração pública, não é? Não estamos aqui para fazer críticas, mas é preciso observar o seguinte, que o gestor, ele deve ter, uma das competências essenciais hoje à gestão, é ter a competência da liderança. Não é? Ele precisa ter essa Agora, será que ele pode aprender? Não sei.
acho que é preciso que haja, aí sim, certas características podem levar realmente a pessoa não a se profissionalizar. Você já viu profissionalizar líderes? Já? Difícil, né? Mas, difícil. Mas tem como identificar na pessoa, olha, características de liderança e fazer com que essa liderança saia aflore. Isso, exatamente. Olha, eu penso o seguinte, que uma pessoa que, por exemplo, que gosta da ação, né? Pessoas que elas não conseguem ficar inativas, a inação para elas é um castigo. A pessoa que gosta de ver o resultado daquilo que faz, né? Que se propõe na vida, e isso em qualquer situação, até individual, a obter determinadas coisas, a perseguir determinados objetivos, com certeza, uma pessoa que usa mais a razão do que a emoção, né? Porque se você tem que ser... o que é um gestor? O gestor, ele consegue atingir determinados objetivos, determinadas metas, não é? Cumprir uma missão, de que maneira? Através do trabalho dos outros. Mas é preciso que ele conheça os seus liderados, os seus subordinados. Teria que estar envolvido, né? Exatamente, né? É preciso que ele faça isso. É preciso que ele saiba, muitas vezes, você tem comportamentos diferentes, formas de agir diferentes no mesmo grupo. Porque cada pessoa, cada um de nós é diferente, além de que nós mudamos ao longo do tempo. Amadurecemos, conhecemos, não é? Passamos a conhecer outras coisas, refletimos, porque só se conhece algo, no meu entender, quando a gente reflete sobre aquilo. E você começa realmente a perceber não só aquele conhecimento específico, mas apelando para a noção de sistema, que realmente para mim é uma coisa fantástica, e como ajuda o conhecimento da gente, a aplicação do conhecimento. Então, quando você começa a ver como tudo, desde o universo, né, está tudo tão interligado, você também vê isso. E aí você vê que nós podemos ter coisas uniformes, mas provavelmente aquelas coisas uniformes são coisas que, talvez no interior, ela tem até coisas diferentes. Então, acho que assim, um gestor. O gestor bem-sucedido, a meu ver, não é aquele que trata, em toda situação, ele tem o mesmo comportamento. E tem o mesmo comportamento, às vezes, com todos. É verdade que aí precisa muito cuidado para nós não cometermos injustiça. É como o aluno numa sala de aula, não é? Você tem que conhecer um pouco o seu aluno para poder você retirar dele, ajudá-lo a retirar dele mesmo aquilo que ele pode render. Isso não se aprende na escola. Isso a gente apanha muito durante os primeiros anos. Ela chegou a ser professora do Wagner? Eu fui professora do Wagner. Mas numa disciplina que inventaram lá na EBAP, eu estou fugindo um pouco, inventaram lá na EBAP, que era o tal dos seminários do método. Mas o Wagner se saía muito bem. Não estou enfeitando o Wagner, absolutamente, porque ele é muito inteligente. E é muito sério no que faz. O que eu acho também que é uma qualidade que não só o gestor, mas o gestor que é também um líder. Eu acho que todo gestor, mesmo nos diferentes níveis da organização, ele precisa, na verdade, ter liderança. Agora... É uma competência. Uhum. Que você não aprende a resolver problemas, você aprende a ser líder
acho, aí é um pouco diferente. A natureza da liderança, resolver problemas você talvez seja mais fácil. Você diz, olha, você vê qual é o problema, vê quais são as variáveis, essa coisa. Agora, liderança, não. Porque ela é ação imediata, entendeu? Ela é um pouco de intuição. Enfim, é algo muito difícil. Se fosse fácil, não se discutia tanto o que é e o que não é. Agora, medindo graus de importância, claro que cada situação pede uma resposta, mas os líderes organizacionais, né, quer seja empresa privada, quer seja na questão pública, eles são mais importantes que outros tipos de líder? Tem como medir esse grau de importância? Por exemplo, você tem líderes comunitários, pessoas que atuam dentro ali da comunidade, mas que não estão diretamente no serviço público e nem dentro de uma empresa. Como se mede esse grau de importância? Olha, é muito difícil se medir o grau de tais situações. Uhum. Mas um líder comunitário, ele tem uma importância muito grande. Considerando comunidade aqui, veja só, realmente, como hoje nós chamamos as nossas antigas favelas, chamamos de comunidade, realmente, porque a comunidade ela é sempre um agrupamento de pessoas, né, que elas têm em comum alguns interesses, alguns objetivos e também é um território delimitado, né? Quando se diz a comunidade do Jacaré, a gente sabe bem que aquelas pessoas, embora hoje as favelas tenham mudado muito, né, as comunidades, então, mas aquele grupo de pessoas ali, eles têm determinados interesses comuns, digamos que a maioria tem interesses comuns, e eles ocupam um determinado território. Quer dizer, então, um líder comunitário, nós podemos ter numa comunidade vários líderes, várias lideranças que surjam, não é? E às vezes elas emergem, como, por exemplo, por isso que eu disse que é difícil profissionalizar e não se nasce líder, né? Porque, às vezes, numa situação numa comunidade, existe um desabamento, uma coisa, né? Então, aparecem aquelas pessoas que assumem a liderança. Tomam uma atitude. Tomam uma atitude, elas vão em frente, elas coordenam as coisas, elas dão as ordens e, enfim, elas ajudam a resolver o problema, não é? Ou, às vezes, a própria comunidade já tem aquelas pessoas em quem elas acreditam, que elas acham que podem ajudar a solucionar o problema. E por isso que a liderança, a liderança informal, por exemplo, ela é uma situação de liderança que ela é muitas vezes só para aquele caso. Quer dizer, ela emerge. Resolveu a situação, acabou. Mas isso significa que aquela pessoa tem condições de liderança. Pode até não gostar. Porque mandar, ter poder, às vezes, não é tão bom como se imagina. Porque o poder veja só, o poder, se eu estiver me alongando, diga, por favor. O poder é um dos componentes básicos da liderança. Mas não é necessariamente o poder de comandar, de mandar em ninguém. É o poder de influenciar. E essa influência acontece também pelo exemplo? Por exemplo, o líder não só manda, mas faz. Faz, sim. O exemplo, você tem o poder, por exemplo, o poder formal. Então, nas nossas organizações privadas ou públicas, nós temos aqueles que comandam, que ocupam cargo de gerente, superintendente, chefe, enfim. E não importa o nome que se dê a essas várias posições dentro de uma organização. O fato é que elas existem, não é? Na administração particular, privada, muitas vezes se chega a essa posição realmente pelo mérito, pela capacidade que vai demonstrando ao longo de uma carreira. Porém, no serviço público isso não acontece e que é uma tragédia para o serviço público, porque é o cargo em comissão, né? E o cargo em comissão, infelizmente,
ele até poderia e deveria, para a pessoa não se eternizar numa situação que, às vezes, quando você comanda muito tempo uma coisa, você perde um pouco a noção de inovação, dessas coisas, se acomoda, né? Então, o cargo em comissão não é um problema em si. O cargo em comissão, o que é o problema desse tipo de investimento numa posição do serviço público, é que eles são profundamente mesmo, comandados pela política eleitoreira, política partidária eleitoreira. Entendi. E aí fica meio privado de fazer coisas de líder. De líder. Acaba não liderando. Até de dirigir bem, Uhum. não é? Até de dirigir bem, né? Quer dizer, então, poderia se modificar isso? Com certeza. Se houvesse a formação, cursos, né? A educação ajuda tudo. A educação é realmente, no meu entender também, se fala muito em saúde, mas é a educação que comanda realmente o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento de uma comunidade, de uma sociedade, de um país, enfim, né? Do mundo. Tá certo. Né? Agora, o líder, ele não nasce pronto, não tem como profissionalizar, como a senhora falou, Não, mas ele pode ser aperfeiçoado. Né? Ele pode ser aperfeiçoado, evidente, né? E ele pode ser aperfeiçoado com toda certeza. Porque ninguém nasce pronto, mesmo quando a gente já tem certas tendências, né? A gente pode aperfeiçoar. E veja só, isso é uma coisa que o IBAM, de vez em quando, dá os seus cursos de liderança, de dirigentes, né? E que realmente é um curso que deveria interessar a todos os municípios mandarem os seus dirigentes, os seus líderes, né? Mas, infelizmente, há um outro aspecto. As pessoas têm muito medo, todos nós temos medo de nos mostrarmos, não é? E aí é muito complicado uma pessoa, por exemplo, veja só, um diretor, né? Ele chega, vai para um curso desse e ele começa a dar, eu vou usar um termo de gíria, a dar muita mancada, né? E que todo mundo percebe. Então, ele vai ficar muito evidente que ele é um despreparado para aquele cargo. E a pessoa tem medo, todos nós temos medo de uns mais, outros menos. Agora, o segredo seria romper esse medo da exposição, Exatamente. Se expor para poder crescer. Exato. Né? E também, veja só, Josué, né? Isso. Josué. Eu acho que se isso fosse institucionalizado, tá bom, quer cargo em comissão, é cargo político, tudo bem. Porque há um nível da organização, até a gente compreende, o nível estratégico, por exemplo, ele precisa, você não precisa ser no nível estratégico, por exemplo, um ministério, o ministro não precisa ser um profundo conhecedor de educação, de saúde, porque ele terá o seu assessoramento. Mas a partir do nível intermediário, é necessário até o nível operacional. Né? Então, mas era importante que, a par desse nosso sistema, que já houve muitas tentativas de se criar carreiras de dirigentes. Eu mesma já trabalhei numa, ao tempo do ministro, como era o nome dele, meu Deus, que foi ministro da Previdência. Eu não me lembro do nome dele. E, através da fundação, nós tentamos fazer uma carreira de dirigentes. E ele topou. Mas, quando chega realmente ao nível de decisão máxima, isso não acontece. Então, de acordo com tudo isso que a senhora está expondo, a gente percebe que o Brasil ele peca nessa formação de líderes. Nessa formação de líderes, né? De gestores, mas gestores com liderança. Porque você veja só, há um nível de, talvez, operacional, mas mesmo aí,
É preciso isso. Não tanto, mas quando você tem no nível, por exemplo, de um ministério ou de uma secretaria de Estado, você precisa ter isso, né? Você precisa ser um líder para você poder influenciar, inclusive, quem trabalha com você, para que elas se entusiasmem, se não tiverem o entusiasmo necessário, elas se entusiasmem com aquela missão, com aquilo em que estão trabalhando, que estão tentando fazer. Tá certo. Agora, se fora, né, já no mercado, está difícil aperfeiçoar os líderes, definir o conceito de líder. A senhora, como professora, a senhora consegue identificar os alunos, os estudantes, né, que têm potencial para serem líderes, de repente até dentro dos cursos no IBAN, né, que a senhora de vez em quando oferece esses cursos. O IBAN oferece. Mas que a senhora dá essas aulas. A senhora consegue identificar características de líderes nessas pessoas que te assistem? Olha, às vezes sim, porque também nos tipos, né, nos estilos, por exemplo, há aqueles estilos assim, há pessoas que a literatura está cheia de todas essas teorias. Há pessoas, por exemplo, que elas têm uma teoria muito interessante que chamam batalhadoras duronas, né? Então, você veja que o batalhador, todo mundo quer ser batalhador, mas ninguém quer ser durão. Não quer ser. A gente rejeita certas palavras, né? A gente reage até em função das palavras. O outro é o amistoso. E o outro é o crítico lógico. Então, você tem... É interessante essa classificação, porque é muito curioso. Então, você veja só, o batalhador durão é aquele que ele quer realizar, ele quer resultados. E ele, às vezes, fica um sozinho, dentro de um grupo grande, fica um só, como um batalhador durão. E o crítico lógico... às vezes fica muita gente, mas a crítica e a lógica precisa também a pessoa ter um pouco de noção do que está fazendo, porque senão vai embora. É tanta crítica em cima da crítica que, na verdade, termina o tempo e o exercício não é feito. Isso você está me perguntando em aula, né? Portanto, eu estou dando esse exemplo de aula. E já o amistoso, mas é um grupão. Olha, é o maior grupo, que todo mundo quer ser amistoso, embora, na prática, nem sempre o seja. Não é verdade? Claro que sofre as pressões externas, acaba... Mas a verdade é essa. Entretanto, veja só, estilo, para mim, não existe. Eu, como uma pessoa que já vivi tantos anos e já tive experiências, inclusive, de gestão também, já fui gestora. Então, o que eu penso é o seguinte, é que não existe um estilo melhor do que outro. Não existe uma teoria melhor do que outra. Mas existem situações. E aqui eu talvez me bandeie um pouco para as teorias de contingência. Você tem situações em que você tem que olhar aquilo e ver quais são as forças, né? Quando eu digo forças, são pessoas, são o trabalho que tem que ser feito, é a tecnologia que precisa ser empregada, é o tempo que a gente precisa ter aquilo, que às vezes eu posso ter um tempo todo do mundo, mas às vezes eu tenho um tempo apertadíssimo e eu tenho que dar conta daquilo. Então, eu penso que, na verdade, a gente tem que ter a flexibilidade suficiente para adotar o estilo que a situação exige, a situação como um todo. Não sei se Mara concorda comigo. Não é? É difícil? Mas quando há pessoas que elas persistem num determinado estilo. Eu posso ainda dar um exemplo também de seminário de dirigentes. Posso? Sim. Dá tempo? Sim. Posso, Kátia? Era tempo da Revolução.
E nós tivemos, a fundação estava num programa que era de... Foi logo que estava assim, saiu a reforma administrativa, não a do Bresser, né? Que não emplacou a anterior. Então, nós tínhamos um programa de dirigente, de seminários, né? E nós tivemos um grupo da Polícia Federal. E eu e a Fela éramos das primeiras que entrávamos, né? Porque tinha uma parte comportamental, que também é uma coisa que todo gestor e todo líder, ele precisa se desenvolver como pessoa, a fim de entender as pessoas como pessoas e não apenas como um título, profissão X, profissão Y. Nós somos pessoas antes de mais nada. Então, nesse seminário, né, nós tivemos vários superintendentes de polícia, etc. Tal. Então, o primeiro problema que aconteceu foi comigo. Então, eu peguei era um trecho de um autor que estava muito em voga, que ele falava que a administração, às vezes, era como guerrilhas. Ah, meu amiguinho, quando eu falei essa palavra, guerrilhas, teve um daqueles superintendentes que parece que tinha uma mola na cadeira dele. Ele pulou. Literalmente, ele pulou. Eu acho que se nós não fôssemos duas mulheres indefesas, eu tinha saído dali direto, eu e a minha colega, tínhamos saído daí direto para uma das prisões. Com certeza. E outra coisa, nesse mesmo seminário, aconteceu uma coisa muito interessante, porque até para ver como a pessoa se comporta no momento em que ele se é um dirigente, tem que comandar, tem que liderar alguma coisa, um processo, como é que eles se comportam. E era também, eu aplicava um joguinho, que era de construção de uma torre, né? E que eles próprios, o grupo se dividia, eram dois grupos, um fazia a base, outro fazia outra parte, e um deles, eles escolhiam o chefe, como é que se diz, meu Deus, o chefe, o relator, enfim, o que ia olhar, e foram dois grupos assim. Olha, teve um grupo lá que um dos era um militar que era um dos superintendentes. Ele não conseguiu fazer o trabalho. E uma das pessoas que estavam no grupo, participavam do grupo, era um major, se não me engano, ele não aguentou aquilo, ele saiu do grupo e veio conversar conosco. E aí nós tivemos um outro exemplo interessante da hierarquia em alguns tipos de organização, sobretudo militares e religiosas. São realmente os protótipos, né? São as religiosas e a gente tem que ter muito cuidado para nas nossas organizações a gente não agir assim também. Ele estava agoniado com aquilo, agoniado no sentido que ele estava perturbado com aquilo, mas ele tinha uma patente inferior ao do chefe ali. E ele não teve coragem de assumir. E isso acontece mesmo nessas organizações. Caberia ao líder também, então, ouvir todas as opiniões e filtrar aquilo que realmente é importante. Exato, porque é o tal problema das características, né, das teorias de características, de referência, o poder da referência. Você influencia alguém pela referência. Por quê? Você acredita em algumas coisas, você quer algumas coisas, e as pessoas se identificam com você. Ora, por que o nazismo aconteceu? Por quê? Porque muitos nazistas, muitos alemães, se identificavam com aquilo que Hitler queria, que era mandar no mundo. Mas, por outro lado, nós temos o exemplo de Gandhi,
que foi um líder da paz, né? Ele não queria absolutamente dominar coisa nenhuma. O que ele queria era acabar com tanta miséria, com tanta discriminação, com tanta coisa errada que havia e que ainda existe na Índia. Não é verdade? Quer dizer, então você veja, e aqueles que se identificavam com esse ideal, eles seguiram Gandhi. E por aí nós temos tantos. Gengis Khan, quer dizer, aqueles que queriam lutar, que queriam brigar, eles lutaram junto com as hordas de Gengis Khan, não é verdade? E por aí foi, não é verdade? Tá certo. Então, ou então, veja só, isso acontece muito. Você, dentro do IBAN como um todo, ou dentro de um determinado setor, mesmo você tendo um chefe naquele setor, quando aquelas pessoas, quando você precisava de uma determinada coisa, você sabia que dentro do IBAN havia uma pessoa que era um expertise naquilo. E você procurava essa pessoa, não é? Isso acontece também até numa sessão, né? Que é, digamos, a menor unidade de uma atividade dentro de uma organização, a sessão, depois tem grupos da coisa, mas vamos considerar a sessão. Então, você tem uma sessão grande, às vezes, que você tem muitos subordinados, mas você tem uma determinada pessoa que ela sabe determinada coisa muito mais do que os outros. E embora ela não seja incumbida daquilo, mas você vai procurar aquilo. Isso pode causar muito ciúme, às vezes, na chefia, não é? Pode causar. E, às vezes, os próprios colegas, em vez de procurarem orientação com a chefia, dependendo muito do estilo da chefia, eles vão procurar orientação com aquele colega que eles sabem que sabe fazer aquilo bem. Então, vejam que, na verdade, a liderança é complicada, como é também a administração, não é? Eu diria, não sei se para terminar, mas se você quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Mas eu diria o seguinte, que nem todo líder é um gestor, porque um líder emergente, por exemplo, ele não necessariamente não é um gestor, ele não tem todas as qualidades, mas, e nem todo gestor, infelizmente, é um líder. O serviço público está cheio disso. As empresas, muito menos, porque elas cobram resultados e no serviço público ninguém cobra nada de ninguém. Essa é que é a tragédia da administração, não é? Então, mas também penso que todo gestor, uma das suas competências essenciais deve ser a liderança, a capacidade o poder de influenciar as pessoas com quem ele trabalha e, às vezes, até fora do seu âmbito de trabalho, no sentido de cumprir missão, atingir metas, atingir objetivos dentro de uma organização. Muito bem. Então, você que nos acompanha, administrador, tecnólogo em gestão, fica a dica da professora, procure ser um líder, aprender mais sobre liderança para poder ser um gestor com essa competência tão importante. E você que é estudante, já procura saber como ser um líder, aprender com o seu professor a liderar para se destacar no mercado de trabalho. Professora, muito obrigado pela entrevista. Nada, foi um prazer. Eu não sei se eu atendia tudo aquilo, a Mara tinha me dado um roteiro tão bom, mas eu acho que eu me perdi, né, Mara? Mas você sentiu necessidade de... Bom, então... Foi tudo certo. Aprendemos um pouco mais sobre liderança e vamos buscar sempre aprender mais com a experiência, né? Porque o líder, acima de tudo, ele precisa ter experiência e acho que isso, pela história, a senhora tem de sobra. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Obrigada a vocês e que o Conselho continue tendo toda essa capacidade
de expandir e de uma maneira muito séria, muito correta, o conhecimento sobre a administração, que realmente é um conhecimento muito belo, muito difícil, mas como todo mundo se mete a ser um administrador, então, às vezes, não, mas não precisa ir para a faculdade para fazer isso, precisa. E precisa trabalhar e refletir sobre aquilo que nós fazemos. Porque, como dizia o meu velho professor Darcy Ribeiro, a gente aprende. Hoje, a gente dizia que era depois que a criança nascia, né? Hoje, já no ventre da mãe, segundo a ciência, né? E até a hora de morrer. Só que depois que a gente exala o último suspiro, a gente não tem como dizer ao outro como é que é, né? Nem passar adiante. É certo. E você que nos assistiu até aqui, que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo programa.